Eu não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo, mas muito obrigado por ver esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Jesus Cristo, Ele te ama, Ele tem na sua vida uma esperança de que você confie nele, que você convide o Espírito Santo de Deus para fazer morada na sua vida, direcione cada pensamento, sentimento, dirige os seus passos no centro da vontade de Deus, que é boa, é perfeita, é agradável para as nossas vidas e tem o objetivo de nos ensinar a vivenciar a verdadeira vida e a verdadeira felicidade. Porque Jesus Cristo, só Jesus Cristo, tem as palavras de vida eterna. Jesus Cristo, Ele te ama, Ele te escolheu para ser chamado de Filho de Deus, Filha de Deus, ser amado e amado por Ele. Em nome de Jesus, hoje é dia 19, hoje é dia 19 do 10 de 2013, é 10 para as 4 da tarde. Eu estou fazendo esse vídeo de novo, esse segundo vídeo, porque no meu celular só dá para fazer 1 hora em ponto de vídeo. E eu tenho muitas coisas para falar, muitas mesmo. Porque as novidades de Deus nunca acabam na minha vida. Porque Porque está escrito em Romanos, capítulo 9, capítulo 8, versículo 19, que a expectativa de toda criatura da terra é receber uma revelação vinda dos filhos de Deus. Porque você pode ter todo o dinheiro desse mundo, todas as mulheres que você quiser, todos os homens que você quiser. Mas nada nesse mundo vai saciar o vazio, a carência que existe no coração do ser humano. E só o Senhor Jesus Cristo pode suprir um vazio, suprir uma carência que vem da nossa alma, que vem do nosso interior, onde só Jesus pode nos apresentar a verdadeira vida. Então, confia nele, porque Jesus Cristo te ama. Nossa, confie em Deus. Não confie na sua situação atual. Confie naquilo que Deus fará, porque quando Ele olha para você, Ele olha naquilo que Ele vai transformar, naquilo que Ele vai capacitar, naquilo que Ele vai acrescentar de maravilhoso na sua vida. Porque Jesus Cristo, Ele te ama por quem você é, não pela quantidade de dinheiro que você tem, não pela quantidade de pessoas que estão do seu lado. Ele te ama com um amor incondicional, que ama simplesmente por amar. E Ele só busca uma troca, ver a sua realização e a sua felicidade. Ver você tendo uma vida onde você sinta a verdadeira paz, que excede todo entendimento, tendo a harmonia, tendo a alegria eterna do Espírito Santo, tendo uma saúde perfeita. Então, confia em Deus. Ele é fiel para cumprir as promessas dele na sua vida, para endireitar os caminhos tortuosos e caminhos retos. Eu preciso falar. Eu vou pôr pause ali na música e já volto. Deus te abençoe. Obrigado por ver esse vídeo. Eu estou aqui na sala da minha casa. Eu mudei de vestido porque para mim saber. Eu moro aqui em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, São Paulo. Essa é a minha casa. É a sala da minha casa. Eu, nós precisamos ser, ser sinceros, porque aqueles que buscam o Senhor com certeza encontram. Porque de maneira nenhuma aquele que vem até Ele será lançado fora. Mas é o Senhor Jesus que te chama essa hora para conhecer o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido.
Eu vou falar, nós devemos aprender a amar o Senhor, porque aquele que ama a Deus, ele está amando a si mesmo. Então, porque Deus ele é amor, e aquele que não conhece o amor nunca conheceu a Deus. Por isso nós precisamos amar o Senhor acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro mandamento que o Senhor nos dá. Ame ao Senhor com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Se entregue a Ele, abre o coração. Abre o coração para Deus. Deixa Ele tirar de você o coração de pedra e colocar um coração de carne na sua vida. Um coração movido pelo Espírito Santo de Deus. Como aquele que não é movido pelo Espírito Santo de Deus, ele não tem forças para levantar de manhã. Ele não tem forças para crer no impossível de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos capacita para romper barreiras, que nos ajuda a concretizar os nossos sonhos e os chamados de Deus para as nossas vidas. Porque quem não tem o Espírito Santo de Deus, ele não vai para frente como deveria ir. Estamos vivendo em uma época onde as pessoas querem roubar e tirar o selo do Espírito Santo de Deus que existe na sua vida. E você não pode permitir que isso aconteça. Porque ter o Espírito Santo na sua vida é uma questão de sobrevivência. Então confie nele. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, fala que fostes selados pelo Espírito Santo de Deus. Satanás, ele não quer que você se envolva com as coisas de Deus, porque quando você se envolver com as coisas de Deus, o Senhor se envolverá com a sua vida e te dará autoridade, poder e domínio sobre todas as áreas da sua vida. Porque se Jesus Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus tem coisas grandiosas para acrescentar na sua vida, se você confiar nele. Deus ele me fala, Jeremias capítulo 36, versículo 11 ao 16. O rolo é lido diante dos príncipes. Para quem entende, porque tem pessoas que estão desprezando a profecias importantes da parte de Deus. Mas, bem-aventurados aqueles que buscam ao Senhor em espírito e em verdade. E o Senhor fala, Jeremias capítulo 11, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo, ouve a palavra desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz, e assim diz o Senhor, Deus de Israel, maldito é o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que eu ordenei aos vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, dais ouvidos à minha voz, e fazei tudo segundo o que eu vos mando, e vós me sereis a mim por povo, e eu a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz aos vossos pais, que de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vês. Então nesse dia respondi, Amém, Senhor. Apregoa essas palavras nas cidades de Judá e dize, ouve as palavras dessa aliança e cumpre-as, diz o Senhor dos Exércitos. Em Jeremias capítulo 11 do versículo 1 ao 6. Maldito é o homem que não atentar para as palavras desta aliança, porque eu sou uma profeta de Deus. Que Deus moldou em mim um caráter cristão verdadeiro, onde eu amo ao Senhor em espírito e em verdade, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, e amo o próximo como a mim mesmo.
E eu honro a Deus com todas as palavras que eu falo, com todas as atitudes que eu tenho, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu sou alguém que teme a Deus e que me deleito no temor do Senhor e confio nele. E a justiça dele é o cinto dos meus lombos e a fidelidade é o cinto dos meus rins. Eu sou fiel até a morte, que quando todos me esqueceram e me abandonaram, Jesus Cristo se manifestou a mim como um amigo fiel, de maneira gloriosa. E é assim que ele vai se revelar na sua vida. Devemos, devemos amar o Senhor com todas as nossas forças e entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Porque quando entendemos os propósitos de Deus nas nossas vidas, nós obedecemos a Ele, ou pelo menos sonhamos em obedecer, ou pelo menos temos uma sinceridade no coração, e ainda que seja um sonho, temos o sonho de poder ser mudados, capacitados e transformados pelo Espírito Santo de Deus, pela Sua palavra, em uma pessoa melhor a cada dia. Quando Deus está na nossa frente, Ele é capaz de nos dar coisas que não plantamos, que não semeamos lá atrás, porque Ele quer e porque assim é o desejo do seu coração. Qual é a pior coisa do ser humano? É ele morrer agora ou ele viver uma vida sendo incrédulo? Porque ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, do versículo 1 em diante, que fala sobre Lázaro. Jesus ele estava liberando várias palavras na vida de Marta e de Maria. E Jesus estava representando um profeta, sendo um profético. E quando Jesus falava com a Marta, no versículo 4, onde Jesus fala, Marta, é para a manifestação da glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Marta vivia incrédula e movida pelas ansiedades do seu próprio coração. Nós devemos pedir para Deus tirar as ansiedades dos nossos corações e dar ordem à nossa alma. Em nome de Jesus, aquieta-te, alma. Confia no Senhor, aquieta-te. Mesmo Jesus falando com Marta, que a glória do Filho de Deus se manifestaria, Marta continuava chorando, mesmo depois de ver essa palavra. Se a palavra de Deus não tem tido valor na sua vida, é porque você não tem fixado ela no seu coração e na sua mente, como um tesouro escondido, como você deveria fazer, para que ela produza o resultado pelo qual está sendo enviada e prospere, trazendo os frutos do Espírito Santo de Deus na sua vida, trazendo paz, harmonia, amor, alegria, uma saúde perfeita na sua vida, acrescentando uma unção fresca, um combustível espiritual que abençoe a sua vida, que te fortaleça, que revista a sua vida com uma força sobrenatural de Deus, porque Jesus ele te ama e ele quer abençoar a sua vida se você crer e se você confiar nele. E para você ser abençoado, você precisa guardar a palavra de Deus e não permitir que o diabo venha roubar ela do seu coração e da sua mente, mas guardar e meditar nela de dia e de noite. Porque aí, se você meditar na palavra de Deus de dia e de noite, tudo que você fizer, você será bem sucedido. Você será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que no seu devido tempo prosperará, dará o seu fruto, cujas folhas não vão cair e não vão murchar. Mas tudo que você fizer vai prosperar, como está escrito no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não vive andando no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que no seu devido tempo dará o seu fruto, e as suas folhagens não murcha. Tudo quanto fizer será bem sucedido.
O segredo de ser bem-sucedido na sua vida é guardar a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, e deixar o Espírito Santo ministrar sobre você, aperfeiçoar em você o caráter de Cristo, acrescentar coisas maravilhosas na sua vida. Permita que Deus trabalhe na sua vida, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que você creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E a fé é a única troca que é aceita no reino de Deus. Deus, Ele não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Ele poderia morar em qualquer lugar do universo, mas Ele resolveu morar dentro de você, se você permitir. Porque o Espírito Santo, ele é extremamente gentil. E Ele ama você. E Ele quer abençoar a sua vida. Confia nele. E aqui no versículo 4, mesmo Jesus falando com Marta, ao receber a notícia, em João capítulo 11, versículo 4, mas é do versículo 1 em diante, estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Marta e da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, e era a mesma que com o bálsamo o Senhor lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, ele está enfermo, aqueles a quem amas. Ao receber a notícia, esta enfermidade, respondeu Jesus, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Então, você pode ler em diante, mas essa é a questão. Jesus, ele tem liberado várias palavras de vitória e de bênção na sua vida. Nós precisamos crer nas palavras de Deus para que a gente seja abençoado, para que a gente conheça o novo de Deus, andando em novidade de vida, conhecendo o sobrenatural de Deus, poder conhecer mais da sua glória. Porque o que é pior? É você morrer ou você viver uma vida sendo incrédulo? Mesmo Jesus liberando essas palavras, Marta continuava chorando, mesmo depois de Jesus ter falado com ela. Quantas vezes Jesus tem usado as pessoas para falar com você? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Creia em mim e será salvo. Quantas vezes Deus não usou pessoas para te transmitir uma mensagem do trono de Deus e você tem jogado ela fora, não tem guardado ela como deveria? Então Jesus, ele quer abençoar você. Creia. A palavra de Deus precisa ser guardada, fixada, porque ela vai trazer rios de água viva que venham fluir do seu interior, trazendo vida interior e exterior na sua vida, na sua mente, colocando os frutos do Espírito Santo, colocando autoridade e domínio sobre a sua vida. Porque o significado de Lázaro é Deus é o meu socorro, e Deus ele é o seu socorro. Pare de chorar e creia nas palavras de Deus. Confia nele. Confia nele porque ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu para você e aquilo que ele irá prometer, ele vai cumprir, porque ele é um Deus fiel, que honra a sua palavra e honra o seu nome. Lázaro era um amigo de Jesus. Lázaro, o nome Lázaro pode significar a igreja hoje em dia,
que somos nós, a igreja somos cada um de nós. E mesmo que a gente esteja cheio de imperfeições e deficiências, o Senhor Jesus não nos deixará dessa maneira, não deixará a igreja nessa situação, não deixará a igreja incrédula, rebelde, não deixará, porque Ele é Jesus. Ele não deixará nessa rebeldia, nessa incredulidade, Ele libertará das obras da carne. Tem horas que Deus ele vai permitir enfermidades, vai permitir que a gente passe por situações difíceis, que a gente passe pelo vale da sombra da morte, que a gente passe pelos momentos de escassez, mesmo se você for um dizimista fiel da sua igreja. Deus tem coisas que Ele vai permitir, assim como Ele permitiu a morte de Lázaro. Permitiu que Lázaro ficasse morto por 4 dias. Mas Jesus, Ele quer despertar você do sono. Quantas coisas Deus permite, coisas difíceis nas nossas vidas. Assim como Ele permitiu a morte de Lázaro. Mas depois da morte de Lázaro, veio a manifestação da glória de Deus. E você vai viver os milagres de Deus na sua vida. Creia, em nome de Jesus, você é alguém amigo de Deus? Você deseja ser amigo de Deus? Então Deus vai ser o seu amigo. O seu amigo fiel que não vai te trair, que não vai falar mal da sua vida, porque Ele é o seu amigo. O seu amigo fiel, Jesus, Ele é seu amigo fiel, que não fala mal do outro amigo. Mas Jesus, Ele abençoa você. Jesus não vai abandonar a sua vida. Não vai te deixar como estás. Porque você é amigo dele, os amigos andam juntos, rumo à ressurreição de Cristo. Onde Ele vai ressuscitar os sonhos, onde Ele vai ressuscitar a sua fé, a sua saúde, a sua vida financeira, a sua vida sentimental, onde Ele vai ressuscitar tudo aquilo que estiver morto na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que Ele vai ressuscitar. Jesus quer ressuscitar aquele que é amigo de Deus. Marta queria um milagre, mas quando Jesus falava com ela, ela era incrédula, ficava colocando defeitos, dizendo, mas já não está morto há 4 dias? Até quando você vai ficar colocando empecilhos para que Deus não abençoe a sua vida? Até quando você vai olhar com os olhos impuros, com perversidade no olhar, no seu coração? Até quando você vai acreditar nas perversidades do seu próprio coração e não vai confiar na palavra de Deus? Que estão sendo lançados e proferidas para abençoar a sua vida. Até quando? Mas Jesus não vai abandonar você, porque Ele é o seu amigo. Mesmo Jesus falando com Marta, ela colocava defeitos. Deixa Jesus guardar a sua vida. E mesmo Lázaro estando morto há 4 dias, Deus guardou o seu corpo para que ele não fosse deteriorado. Mesmo que você esteja frio, seja uma pessoa fria, como uma geladeira que não chora mais, que não derrama uma lágrima porque perdeu a sensibilidade e não consegue mais ouvir a voz de Deus, nem da sua palavra, Jesus não vai te deixar assim. Jesus não vai deixar. Jesus, Ele quer que você seja um cristão, não só dentro da igreja, mas que você seja um cristão, que deixe a chama do Espírito Santo de Deus acesa na sua vida quando você estiver fora da igreja. É difícil fazer a obra de Deus e se manter vivo com a chama do Espírito Santo acesa, com o avivamento de Deus fora da igreja e dentro dela. Dentro de uma igreja é fácil você dizer que você é um cristão, que você crê em Deus, mas e fora dela? Você tem honrado a Deus com as palavras que você fala, com as atitudes que você tem, com a sua vida? Você tem mostrado qual é o Deus que você tem servido? Você tem dado um bom exemplo? Você tem usado de benignidade? Você tem sido sincero? Tem sido íntegro de coração e alma? Tem amado o próximo como a ti mesmo? Tem amado a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento?
Tem entregado, tem permitido, tem mergulhado nos rios de Deus inteiramente? Tem permitido que o Senhor trabalhe na sua vida? Tem permitido que Jesus esteja no controle da sua vida? Onde você só precisa confiar e crer que Ele fará. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Ele está provando o seu coração. Ele está moldando o seu caráter. Mas Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la. Em nome de Jesus, pare de ficar colocando defeito. Mesmo que você esteja frio e não sinta Deus na sua vida, Ele jamais te deixará assim. Confia nele. Confia. Deixe Deus estar no controle da sua vida. Deus falava para Marta, mas ela não conseguia ouvir. Por causa da sua ansiedade. Por causa da sua incredulidade. No versículo 21 de João 11, diz: Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui não teria morrido. Pare de ficar vivendo movido no passado, falando, mas se isso tivesse acontecido, colocando empecilho. Vivo hoje, vivo agora, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ande em novidade de vida. Ande como uma pessoa liberta, como filho de Deus, que é criador dos céus e da terra. Tem poder para fazer infinitamente mais do que sonhamos ou pedimos para Ele. Em nome de Jesus Cristo. Até quando você será uma pessoa incrédula e ficará colocando empecilhos para crer nos milagres de Deus? Ficar pondo empecilhos para confiar no Senhor? Jesus está falando, e vocês ficam retrucando. Quantas vezes às vezes Jesus fica por aqui com a gente. Até quando vocês ficarão confrontando Jesus? Se Ele já disse, se creres, verás a glória de Deus. Deus já não falou que vai curar a igreja? E vocês ficam retrucando, murmurando. Tire as pedras no nome de Jesus. Tire os panos do seu rosto. Creia na palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Lázaro, sai para fora. Tire o pano do seu rosto. Creia na palavra de Deus. Pare de se esconder. Sai para fora. Tire o pano. Cobre que tem coberto a sua visão. Tire as escamas dos seus olhos que tem te cegado. Tire o tampão dos seus ouvidos que tem te impedido de ouvir a palavra de Deus e guardar ela bem fixada na sua mente e no seu coração. Saia para fora, não é como um gatinho. Você já abriu a porta para o gatinho? Ele sai todo manhoso, todo preguiçoso. E se Deus está chamando para você sair para fora, não é para você sair como um gatinho preguiçoso e manhoso, mas para você sair com autoridade, com firmeza, com domínio, com perseverança, com determinação, crendo nas promessas de Deus, crendo nos seus milagres, mostrando aquilo que Deus tem feito na sua vida e aquilo que Ele fará. Venha para fora, profetas, mestres, evangelistas, apóstolos, adoradores. O Senhor ressuscitou o seu amigo Lázaro e Ele também vai ressuscitar você. Porque Deus faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Porque Ele é Jesus e quem manda é Ele. Não adianta ficar falando e murmurando, porque Ele é Jesus. E quem manda é Ele, é Jesus. Vamos declarar em nome de Jesus que as escamas dos nossos olhos e mãos vai cair por terra no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus colocará visão espiritual na sua vida. Vai te ajudar, vai te dar um entendimento da palavra de Deus. No mundo espiritual, daquilo que você ainda não entende. Confia nele. E definitivamente as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas elas se renovam a cada manhã. Mas Deus, Ele conhece a minha vida. E eu sou do meu amado. E Ele é meu. Ai daqueles que confiam no Egito, que em busca de socorro, Isaías 31, versículo 1 ao 3. Ai dos que descem ao Egito em busca do socorro, que
que se inscrevam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, em cavaleiros, porque são fortes, mas que não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor, porque os egípcios são homens e não deuses, e os seus cavalos são carnes e não espírito. Quando o Senhor estender as mãos, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, ambos serão consumidos. Não confie que todos aqueles que não confiarem no Senhor serão humilhados e envergonhados, com uma vergonha perpétua que jamais se esquecerá. Eu sou uma pessoa que sou perseguida porque eu faço a vontade de Deus em espírito e em verdade, sendo sincera, sendo íntegra de coração. Não existe herança mais rica do que a honestidade, do que a fidelidade, do que andar no caminho da justiça, do amor sincero de Deus. E Deus fala em Lamentações 4:2. Os nobres filhos de Sião são comparáveis a ouro puro, como são agora reputados por objeto de barro, obras das mãos do oleiro. Eu sou obras das mãos do oleiro. Foi ele que formou em mim tudo o que eu sou. E o meu viver é para glorificar o Senhor todos os dias da minha vida e mostrar para as pessoas um Deus vivo, um Deus que tem poder para salvar, para libertar, para restaurar, para curar. Um Deus poderoso. Deus quer que você conheça Ele como um amigo íntimo e tenha um relacionamento íntimo, profundo com Ele. Não um Deus que você só ouve falar. Eu ouvi falar de um Deus, Ele quer que você conheça quem é Ele. Ele quer se revelar a você de uma maneira especial, de uma maneira gloriosa. Ele quer que você sinta o seu toque na sua vida. Quer que você seja sensível à sua voz, à sua palavra. Porque bem-aventurado aqueles que ouvem o que o Espírito Santo diz às igrejas. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem o que o Senhor tem falado para vocês. Mas disse o Senhor, na verdade eu te fortalecerei para o bem, para que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo de aflições. Deus me prometeu que todas as pessoas que me caluniam com a sua perversidade de boca, de coração, que são rebeldes, que são incrédulos, que são falsos, que praticam injustiças e malignidades contra a minha vida, terão que me pedir perdão com súplicas e com choro quando chegar o seu tempo de calamidade e de aflições. Deus me prometeu, porque eu ando pelo caminho da honestidade, da fidelidade e da justiça a Deus. E eu só falo a verdade, em mim está a verdade, porque eu temo a Deus. Então, meu amado, não se preocupe, confia, mesmo que você não esteja entendendo. E esses são os atributos de Deus na minha vida, e entre milhares deles. Do tronco, Isaías 11, versículo 1 ao 5. Do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Sobre mim repousa o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento. E sobre mim está o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Eu me deleito no temor do Senhor. E eu não julgo segundo a vista dos meus olhos, nem repreendo mais, segundo o ouvir dos meus ouvidos. Mas eu julgo com justiça os pobres e decido com equidade em favor dos mansos da terra. E eu vou ferir a terra com a vara da minha boca, com o sopro dos meus lábios, eu matarei o perverso. Porque a justiça de Deus será o cinto dos meus lombos, e a fidelidade ao Senhor será o cinto dos meus rins. Sobre mim reina o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus. E a maldade das pessoas é tão grande, mas tão grande, que ficam inventando mentiras sobre a minha vida, inventando que sou louca, que sou doente, quando na verdade eles que são cegos e precisam se converter em espírito e em verdade, porque não temem a Deus e as blasfêmias contra o Espírito Santo de Deus.
não serão perdoadas. Deus fala para mim, Isaías, capítulo 33, versículo 13 ao 19. Ouve vós que estáis longe, o que eu tenho feito, e vós os que estáis perto, reconhecei o meu poder. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera de todos os ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com um fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Aquele que anda em justiça, que fala o que é reto, o que despreza o ganho da opressão, o gesto da opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, e as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Porque eu sou fiel, e eu não me dobro a nada e a ninguém, só ao Senhor dos Senhores, só ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, só ao meu amado Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Antes de eu nascer, Deus sonhou com a minha vida, com os projetos que Ele tinha, com as obras grandiosas que Ele fará através da minha vida. E Ele também sonhou com a sua. Pergunte para Deus qual é o seu chamado, porque você tem uma eleição gratuita na sua vida. Você tem um chamado de Deus, você tem dons e talentos do Senhor, que você nem sabe, nem imagina que poderia ter. Então, clame a Deus, clame e Ele vai te anunciar coisas grandes e ocultas que não conhece, que jamais imaginou que poderia vivenciar e presenciar. Confia no Senhor, porque as suas ovelhas conhecem a sua voz, e de maneira nenhuma seguirão a estranhos. Deus, Ele me avisa, haverá em Sião estabilidade nos seus tempos, haverá abundância de salvação, de sabedoria, de conhecimento, de temor do Senhor. O temor do Senhor será o meu tesouro. O temor do Senhor será o seu tesouro, meu querido. Confia nele. Deus me avisa. Hoje é dia 19/10/2013, deve ser 4h20 da tarde. Deus me fala, Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as suas forças. Porque no além para onde tu vais, não haverá obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Deus, Ele me dá revelações através da Bíblia. Ele já falou comigo em alto bom som. Ele já me acordou à noite, de madrugada, para dizer que Ele estava ali, para dizer, assim como o noivo se alegra com a noiva. Uma vez Deus me acordou. Eu dormi triste, e Deus ele me acordou de madrugada e ele me disse assim, como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o seu Deus. E outras coisas que ele me falou. E eu voltei a dormir, eu só ouvi. Eu até senti uma falta de ar muito grande, assim, porque o toque de Deus ele é tão poderoso. E Deus ele fez a questão de me acordar assim e dizer que a minha vida alegrará o coração do Senhor. Alegra, o Senhor ele se deleita em mim, na minha vida. Infelizmente eu tenho missões em uma das igrejas que eu vou, onde existem filhos rebeldes que vivem executando planos que não procedem do Senhor, que vivem fazendo aliança sem a aprovação de Deus, só para acrescentar pecado sobre pecado. Que confiam no Egito, nos seus carros, nos seus cavaleiros, mas que não atentam para o Santo de Israel. E todos aqueles que não confiarem no Senhor serão humilhados com uma vergonha perpétua que jamais se esquecerá. Infelizmente, a palavra de Deus ela não pode mentir.
Deus fala, sustentarei os seus opressores com a sua própria carne, com o seu próprio sangue, se embriagarão como um vinho novo. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, que eu sou o seu Salvador, que eu sou o Redentor, que eu sou o poderoso de Jacó. Eu tenho promessas de Deus na minha vida, do Isaías 49, do versículo 1 ao 26, Isaías 61, do 1 ao 11, Isaías 62, versículo 1 ao 12. Se alegrará comigo, meu Deus. Deus, Ele se delicia na minha vida, porque eu sou obra das mãos do oleiro. Ele me formou, Ele trabalhou na minha vida, sem eu saber, então Ele também está trabalhando na sua. Quando eu pensei que eu estava sozinho, eu não estava. Deus estava trabalhando na minha vida poderosamente. Então confia nele, não confie naquilo que você está vendo, porque os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não passarão jamais. E aqueles que não confiam no Senhor são homens, não são deuses, e os seus cavalos são carne e não espírito. E quando o Senhor estender as mãos por tudo que vocês estão fazendo contra mim, contra o Senhor dos Exércitos, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos serão consumidos, diz o Senhor. Isaías 31, versículo 1 ao 3. Porque o diabo, ele é o pai da mentira. Ele anda semeando contenda entre os irmãos com perversidade de boca, de coração. Ele anda, os seus enviados, que se deixam ser usados pelo mal para falar com perversidade de boca, de coração, para denegrir a imagem do irmão porque não conhece Jesus. Quem conhece Jesus é transformado em uma nova criatura, em filhos e filhas de Deus. Aquele que realmente se encontra com Jesus, nunca mais ele é o mesmo. Nunca mais ele é o mesmo, é impossível. É impossível. Quem conhece Jesus, ele anda pelo caminho da justiça, do amor. Quem conhece Jesus. Porque conhece o seu Deus, sabe que Ele é o Criador dos céus e da terra, e Deus fala as misericórdias do Senhor são a causa de não serem consumidas. Lamentações 3, versículo 22. Porque a maldade das pessoas tem sido muito grande, mas Deus fala, respondeu Jesus, não são 12 horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas, se alguém anda de noite, ele tropeça porque nele não há luz. Deus conhece todas as coisas. E Deus ele fala em Joel 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor nosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, grande em benignidade, que se arrepende do mal. Porque não é brincadeira fazer a diferença na terra, não é brincadeira falar a verdade de Deus, ser a carta escrita do Senhor que fala a verdade e que adora o Senhor em espírito e verdade, onde a fidelidade de Deus é o cinto dos meus rins e a sua justiça também. Ainda que eu fale em línguas de homens e de anjos e não tiver amor, serei como bronze, que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé para transportar montes, se eu não tiver amor, nada disso eu serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres e entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso se aproveitará. Porque o amor, ele é paciente, ele é benigno. O amor, ele não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses,
não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque sabe que Jesus Cristo vive, reina e tem poder para salvar, para libertar, para mudar a estrutura da sua vida. Deus, ele não anda pelo caminho da injustiça, pelo caminho da maldade. Não seja como um caranguejo que fica andando para trás com a maldade, com a falsidade. Deus avisa, Miqueias, capítulo 2, versículo 1. Eu sou profeta de Deus que dou avisos para as pessoas, porque eu sou também a atalaia da casa do Senhor. Ai de mim se eu não avisar. Deus vai requerer de mim a vida das pessoas. Se Ele me mostrar uma coisa e eu não falar. Se Deus me mostra uma coisa e eu não falar, que Deus ele fala. E se eu falar a uma pessoa não se arrepender do mal, eu sou livre. Eu sou livre. Mas se Deus mandar eu falar alguma coisa e eu não falar, ele vai cobrar de mim a alma dessa pessoa. Por isso que eu preciso falar. É verdade. Deus fala, ai, Miqueias 2, do 1 ao 13. Mesmo que você não entenda, confie em Deus e faz o bem. Ele realizará o desejo do seu coração. Em nome de Jesus. Deus fala, ai daqueles que no leito imaginam a iniquidade e que ficam maquinando o mal, à luz da alva, e que praticam, porque o poder está nas suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam as casas e tomam assim, fazem violência a um homem e a sua casa, uma pessoa e a sua herança. Deus fala, Miqueias, nem vou ler tudo porque olha, a graça de Deus me basta. Miqueias capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Nada que esteja oculto não venha a ser revelado. A sujeira, uma hora vai aparecer, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Então que você escolha o melhor caminho, o caminho do amor de Deus. E que você escolha crer nele. Tudo que a gente faz, tudo que a gente faz a cada dia é, é uma semente que nós estamos plantando. Seja com palavras, com atitude. E isso vai voltar para a gente. Deus, ele nos dará dias de descanso, dias de riso, pelos dias em que fomos perseguidos, pelos dias em que fomos afligidos. Deus, ele retribui tanto bom, tanto que é bom como o que é mal. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Rogo-vos, irmãos, diz o Senhor, primeiro, versículo 1 ao 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E em Romanos capítulo 16, versículo 17 a 18 diz: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, que provocam os escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre. E com as suas palavras lisonjeias, enganam o coração dos incaustos, dos simples, daqueles que não estão totalmente firmados na fé, que ficam acreditando nas palavras, nas perversidades de boca e de coração. Deus fala em Atos 25, versículo 16 e 17, e a eles respondi, olha, estou cansada, porque eu avisei, gente, por Deus que está no céu milhares de vezes. Quem está no meu Facebook há um tempo já sabe quantos avisos Deus já não deu. Quantos avisos. E Deus avisa de novo. Não é possível, gente.
Atos 25, versículo 16 e versículo 18. A eles respondi: não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes aos seus acusadores e possa se defender da sua acusação. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram-se dos crimes do qual se suspeitava. O Satanás é o pai da mentira. Até quando? Vão ficar inventando mentiras contra mim? Vão ficar acreditando no Satanás? Até quando? Vão acreditar no diabo e nos seus enviados? Hein? Que andam com perversidade de boca, de coração, sendo homens e mulheres de Belial. Aqui, em Provérbios 24 diz: os passos dos homens são dirigidos pelo Senhor. Como pode, pois, o homem entender o seu caminho? Você não tem que entender, você tem que confiar. Deus não está perguntando a sua opinião, nem a minha. Ele é Jesus. Ele faz o que quer e como quer. Nossa, eu fico doida, gente. Ó, quantas vezes Deus avisa? Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não escutam. Jesus Cristo. Eu estou falando isso com os rebeldes, que eu já avisei milhares de vezes e não escutam a palavra de Deus. Homem de Belial, homem vil, que anda com perversidade de boca, que acena com os olhos, arranha com os pés, faz sinais com os dedos. No seu coração existe perversidade. No seu coração há perversidade. Todo o tempo tem pessoas maquinando mal, tem pessoas semeando contenda, porque a sua destruição virá repentinamente, serão quebrantadas sem que haja cura, porque não passam de mentirosos. Porque 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina, que são as pessoas com os olhos altivos, com a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que ficam tramando projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunhas falsas que ficam proferindo mentiras, que ficam semeando contenda entre os irmãos. Pelo amor de Deus, até uma pessoa que não é da igreja consegue discernir. Uma pessoa que chega perto de você para falar mal de outra pessoa, essa pessoa é de Deus? Faça-me o favor. Uma pessoa que chega perto de você para falar assim: ai, aquela pessoa é assim, assim, assado, ela é doente, ela é isso, ela é aquilo. Isso é de Deus? Você é profeta de Deus? Quem é você? Eu não sou profeta falsificada não, tá? Aqui quem fala é profeta de verdade, que honra a Deus com honra, com glória, que vive a verdade, que é fiel. Meu Deus. Deus, Ele trabalhou na minha vida e Ele me deu para quem? Ele me transformou e Ele coloca missões difíceis na minha vida. Tenho missões de Deus na face da terra para cumprir. Deus ele foi abrindo a minha visão, abrindo, mostrando quem eu sou, porque eu fui chamada, porque as coisas aconteceram na minha vida. E tem coisas que ainda me serão reveladas. Faz mais de 10 anos que Deus fala comigo, ele fazia teste comigo, ele me mostrava as palavras na Bíblia. E quando eu não acreditava nas palavras, elas se cumpriam, exatamente como Deus tinha me mostrado. Quando Ele me dava um conselho, um exemplo, às vezes Deus me dava um conselho assim: melhor é um bocado seco, com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de... Ele me falava, eu esqueci agora. E eu pensava, porque a gente fica naquela agonia, né, de conseguir dinheiro, de ter as coisas. Mas o que adianta fazer loucuras para conseguir realizar o que você quer e não ter paz de espírito, e não conseguir dormir à noite, e ficar pensando, eu arrumei um exemplo. Se você arruma um dinheiro emprestado, depois você não tem paz porque você fica pensando, como que eu vou fazer para pagar essa pessoa? E por isso que Deus me dá avisos, vários avisos.
E ele dá, ele fala, ele vai falando comigo o dia inteiro, coisas que estão acontecendo, ele vai falando, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E agora eu acredito que todas as palavras que ele me mostra se cumprem, têm se cumprido na minha vida. Tem se cumprido, porque ele é fiel. Deus abençoe a sua vida, obrigado por ver esse vídeo. Jesus, ele te ama, você é amado do Pai, continue confiando plenamente nele, confiando que ele fará, que ele está aperfeiçoando o seu caminho, que ele está acrescentando coisas maravilhosas na sua vida. Ora, Deus fala, o aparecimento do iníquo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 19 ao 10. No versículo 9 ao 10. Ora, é o aparecimento do iníquo e segundo a eficácia de Satanás, com todo o seu poder, com todos os seus sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram créditos à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Diz o Senhor dos Exércitos, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 ao 12. Porque o amor de Deus tem se esfriado a cada dia. E as pessoas acreditando na eficácia de Satanás, com as suas mentiras. Porque o diabo sabe muito bem quem sou eu, que eu sou enviado do Senhor. Deus fala, não há um justo sequer. A garganta deles, em Romanos capítulo 3, versículo 13 ao 18. O Espírito Santo de Deus fala isso para as pessoas de uma das igrejas que eu tenho missão. Que a garganta das pessoas são um sepulcro aberto. As suas línguas urdem um engano. É um veneno de víbora. Está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição, cheia de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e a miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos capítulo 3, versículo 13 a 18. Quantos avisos Deus tem que dar, hein? Porque uniforme de crente não salva ninguém, não. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessas cobiças se desviaram da fé e a si mesmo atormentam com muitas dores, alterações sem fim. Deus fala, 1 Timóteo, capítulo, versículos. Meu Deus, eu fico tão nervosa com as coisas que Deus me fala. Olha, a graça de Deus me basta. 1 Timóteo 6, versículo 5. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, são privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Jesus Cristo. Olha, a perversidade é muito. Deus te abençoe. Obrigado por ver esse vídeo. Confia no Senhor Jesus, tá? Ele é amado. Os nobres filhos de Sião são comparáveis ao ouro puro. São agora reputados por objetos de barro, obras das mãos do oleiro. Tudo pode falhar, mas o amor de Deus não falha. E a sua justiça nas nossas vidas e na minha vida não vai falhar nunca. A justiça de Deus vai prevalecer como o sol do meio-dia. E Ele vai fazer justiça contra todos os maus que têm feito justiça contra a minha vida. Eu não queria voltar nessa igreja, mas eu não posso mandar na minha própria vida. Eu faço aquilo que Deus me ordena. Porque eu amo a Ele e eu sou do meu amado.
Ele é meu. E Espírito em verdade. Eu sou uma criatura